Oi, gente, só passando aqui rapidinho pra pedir desculpa pra qualquer um que escute cães, gatos, passarinhos, um carro do ovo ou um cortador de mármore no fundo. É porque o meu quarto não tem um isolamento de som muito bom e a minha rua é um point muito procurado pra coisas que fazem muito barulho em momentos muito inconvenientes. Então, mil perdões. É isso e vamos pro vídeo. Oi, seres humanos, colegas e professor da disciplina de Estudos Literários do curso de Letras Italiano da UFSC. Eu sou a Marina Bosley e esse vídeo vai tratar do filme Amnésia, do Christopher Nolan, e uma análise do mise-en-scène desse filme. Basicamente, essa é a tarefa final da disciplina de Estudos Literários e tá muito calor e eu tô gravando isso muito em cima da hora, então tudo que eu posso fazer é rezar pra ficar bom e é isso aí. Vamos pro vídeo. Então, para começar, eu acho que é bom a gente clarificar o que é mise-en-scène, né? Mise-en-scène é um termo do francês que significa literalmente posto em cena, ou seja, tudo que tu encontra numa cena faz parte do mise-en-scène. Cenário, itens de cenário, itens dos personagens, figurino, maquiagem, luzes, tudo que tu encontra numa cena, até os próprios personagens nesse caso, são parte do mise-en-scène. E esse mise-en-scène pode ser manipulado pelo diretor ou pelos produtores do filme para passar uma determinada sensação ou contar uma certa parte da história específica de um certo jeito para os espectadores. A análise da mise-en-scène é feita para concluir se o trabalho do diretor na orientação artística do filme combina com a proposta que o filme tem. Então, quando os críticos dizem que estão falando da mise-en-scène, quer dizer que eles estão falando da composição de uma cena, se os elementos daquela cena foram bem empregados ou não dentro do contexto daquele filme. Para tentar visualizar melhor exatamente como funciona uma mise-en-scène, ou, no caso dos filmes, uma composição de cena, a gente deveria pegar dois diretores que são muito conhecidos pelo mise-en-scène muito marcante e super caricato, que são o Stanley Kubrick e o Tim Burton. E dois filmes que são excelentes para exemplificar exatamente como a mise-en-scène pode ser empregada para criar um visual e uma cena, enfim, inteira muito marcante, são O Iluminado, do Stanley Kubrick, e o live action de Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Pegando esses dois exemplos, a gente pode ver bem facilmente como a composição de cada cena cria uma identidade muito forte para o filme. De como usar cores, ângulo de câmera, figurino, sonorização e até efeitos especiais, tá? No caso dos filmes, efeitos especiais são muito importantes para induzir o espectador a sentir exatamente o que eles querem que tu sinta, para passar a mensagem que eles querem que tu entenda. E para ler o mise-en-scène quando tu tá vendo um filme, é um exercício, na verdade, muito fácil. Tu interpreta cada cena como se fosse uma pintura. Então, tu pega o som, o movimento, as cores, o figurino e vê exatamente como isso se relaciona com a proposta do filme, com a sensação que aquela cena se propõe a passar pra ti. Então, se a gente tá falando de uma cena triste, muito provavelmente ela vai puxar mais pra preto e branco, cores frias, um pouco mais de sombras, um ângulo de câmera um pouco mais baixo, assim. E não só para passar sentimentos, mas o mise-en-scène também pode ser trabalhado para fazer cenas de introdução a outros mundos, né? Que são muito comuns nos filmes. Então, se tu quer fazer uma cena para apresentar um mundo cyberpunk, por exemplo, tu vai colocar uma música futurista, uma iluminação meio escura, mas cheia de neons, umas pessoas modificadas, uma multidão mesmo, né? Que são elementos muito comuns em cenários cyberpunk. E sempre tem uma cena ou duas, assim, que vão estar lá na obra, justamente com o propósito de apresentar o espectador para aquele mundo e fazer com que tu se aclimate mais facilmente ao resto das cenas. Então, essa é uma das funções do mise-en-scène também. Ele estabelece o tom pro restante da obra, então ele tem que ser muito trabalhado, principalmente no início do filme, né, ou episódio. Para falar um pouco sobre o filme em si, então. Amnésia é um filme de 2001 dirigido pelo Christopher Nolan e trazido a nós pela New Market Films em associação com o estúdio Summit Entertainment, que foi o mesmo estúdio que trouxe pra gente filmes como Divergente, Ponte para Terabithia e As Vantagens de Ser Invisível, que são filmes ótimos. O título original do filme é Memento, o que na minha cabeça pode ser uma referência à expressão Memento Mori, que significa lembre-se da morte. E, sinceramente, pra mim isso tem tudo a ver com plot, mas eu não consegui achar nada que afirmasse isso pra mim, então é só coisa da minha cabeça a princípio.
O filme foi produzido com um budget de 5 milhões de dólares e arrecadou 39 milhões em bilheteria, então foi um lucro bem bom para Christopher Nolan. E o filme também foi bastante reconhecido na época, a ponto de ser indicado para 2 Oscars e um Globo de Ouro, apesar de eu não conseguir confirmar se ele ganhou alguma coisa. O papel principal era para ter sido do Brad Pitt, mas na época ele estava com a agenda muito apertada, então para economizar um pouco mais de dinheiro, o Nolan contratou o Guy Pearce, que na época não era tão famoso. E apesar de ter sido orçamentado e planejado em 1997, o filme só foi filmado em 1999, no período super extenso de 25 dias, entre 7 de setembro e 8 de outubro de 1999. Aí então ele foi produzido, cortado, editado, né? E lançado em 2001 só, 2 anos depois. Amnésia conta basicamente a história desse cara, o Leonard Shelby, que sofre de amnésia anterógrada, que é um tipo de amnésia onde, a partir de um certo ponto na tua vida, tu não consegue mais criar memórias novas. Então, todo dia ele acorda como se ele tivesse no dia que ele começou a perder a memória. O objetivo da vida dele é vingar o assassinato da mulher dele, mas como ele não consegue se lembrar de nada nem criar novas memórias, ele acaba anotando tudo em fotos, papeizinhos, umas tatuagens muito loucas que ele tem no corpo, e fazendo anotações nas casas dos amigos dele e falando com as pessoas e basicamente confiando nas pessoas que ele puder pra conseguir fazer o caminho dele de volta até esse cara que matou a mulher dele, né? E a maneira como eles contam a história é, na verdade, genial, porque a gente abre o filme com ele matando uma pessoa, que supostamente é o assassino, e a partir daí a gente vai sendo apresentado a memórias do que aconteceu antes disso. Sequências de memórias que vão sendo estruturadas de forma que a gente vai reconstituindo os eventos, como se a gente fosse um policial. E junto com essas memórias, a gente também é apresentado com uma sequência de memórias de antes de ele começar a ter amnésia, que era quando ele estava investigando um caso de um cara com amnésia. E parece muito confuso falando assim, mas essas histórias no final do filme se unem e a gente entende como o final de uma é o início de outra, e quem é o assassino, quem é o personagem principal, exatamente em quem ele pode confiar. É muito louco, é muito bem produzido e ele certamente merece as indicações ao Oscar que teve. O Christopher Nolan expõe toda a genialidade dele como diretor nesse filme, de novo. E, sério, é um filme bom. Assistam, apesar de ser antigo, é bom. Eu sei que a Amnésia veio antes desses filmes, mas a impressão que eu tive na primeira vez que assisti foi que eu tava vendo a versão live action no ar de Procurando Dory, ou como se fosse a primeira vez do Inferno. Eu não sou uma fã muito particular da trope da amnésia, porque na maior parte das vezes que tu vê amnésia em filmes, ela é só uma ferramenta barata pra dirigir o plot do filme pra outro lugar. Mas no caso desses filmes em específico, a história gira em torno do fato de que um dos personagens tem amnésia, e isso é uma maneira muito inteligente de usar essa ferramenta, porque filmes bons que envolvem amnésia são difíceis de encontrar, e esses 3 eu acho que são o melhor exemplo. E a ideia toda de editar o filme ao contrário e fazer a gente investigar a vida do cara exatamente do mesmo jeito que ele fez com outra pessoa antes dele, nossa, isso é genial. Mas enfim, agora é a hora que eu faço exatamente o que eu tinha que fazer desde o início do trabalho, que é falar como eu interpretei o mise-en-scène do filme Amnésia do Christopher Nolan. Na verdade, acho que essa vai ser uma das partes mais curtinhas, porque esse filme é o tipo de filme que tem poucos eventos, mas esses eventos são trabalhados de forma que a gente estude eles bem em detalhes, e é por isso que o filme fica longo. A parte que mais me marcou quando eu tava assistindo foi o fato de eles deixarem a câmera sempre muito focada nos detalhes, colocando a gente pra ver as coisas pelos olhos do protagonista. Isso me passou uma sensação que parece muito confusa no início do filme, mas à medida em que vai passando o tempo, a gente passa a reparar muito no sentido que esses detalhes dão pra história. São detalhes escolhidos a dedo para transmitir exatamente os pedacinhos de informação que a gente precisa para construir a história do personagem na nossa cabeça e tentar desvendar o mistério a gente mesmo, enquanto passa o filme e o personagem tenta resolver esse mistério também. Então, o mise-en-scène desse filme ele é trabalhado para oferecer pra gente exatamente o que o protagonista vê, e eu achei isso muito legal. Isso e o fato de que eles decidiram alterar a saturação das cores e o foco da câmera em muitas cenas faz com que pareça que a gente realmente entrou na cabeça zoada do Leonard Shelby, tudo no estilo meio sombrio, no ar, que também é tipo a cara dos anos 90. Todo figurino, cenário, música, jeito de falar, tudo isso foi construído de um jeito bem imersivo, e
Sinceramente, o filme todo parece uma grande confusão de hiperfoco e faz com que a gente foque só no que o personagem acharia importante guardar. Cada cena faz a gente se sentir como se a gente tivesse piscado e quando a gente abrisse os olhos de novo, a gente já estava em outro lugar. É um mise-en-scène que funciona porque ele coloca a gente na pele do personagem, é super imersivo e basicamente coloca a gente nos anos 90, que eu achei bem eficiente. Então, funciona. Christopher Nolan é um bom diretor, ele conseguiu dar aquela pegada de mistério, um pouco de terror, um pouco de agonia que o personagem passa, sem deixar de passar a impressão também de que muito provavelmente o protagonista não tá tão certo assim. Ele construiu as cenas de um jeito que a gente pode ao mesmo tempo ter empatia com o personagem e se colocar pra fora e dizer, ei, calma, pode não ser bem assim, porque não parece que tá certo isso. Então, nossa, foi uma construção de cena muito inteligente. Todas as cenas são construídas com detalhes essenciais, então é um filme que tu tem que prestar atenção. Mas, pô, no geral, o figurino... A única crítica que eu tenho pra fazer pra esse filme, na verdade, é a música, porque eu senti falta de uma trilha sonora um pouco mais forte, né, um pouco mais pegada, mas eu imagino que isso seja porque é um filme dos anos 90 e pra essa época a trilha sonora combina bastante. Não é um filme moderno, então eu não posso julgar ele por esses parâmetros, mas eu acho que a música poderia ter sido um pouco mais expressiva. Mas, no geral, a composição das cenas funcionou muito bem. E é um filme bom, galera. Assistam, de verdade. Mas então é isso. O que eu tinha pra falar de mise-en-scène sobre o filme Amnésia tá basicamente resumido aí. E eu espero muito que eu consiga entregar esse vídeo, porque eu tô realmente gravando em cima da hora e eu não sei se a edição vai ficar muito boa. Mas esse é o meu trabalho. Muito obrigada se tu assistiu até aqui e a gente se fala mais tarde. Falou!